Graça e paz. O encontro com Deus de hoje está no livro de Salmos, capítulo 115, do versículo 4 ao 11, que nos diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que nele confiam. A palavra do Senhor, mais uma vez, está nos alertando para que nós devemos confiar somente no Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus, ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. E aqui nos Salmos 115 está falando dos ídolos. E toda vez que eu falo com alguém sobre adoração de ídolos, eu procuro ter muita paciência, procuro falar com muito amor, procuro falar na palavra, porque aquilo que a pessoa acha, aquilo que a pessoa entende, é complicado. Porque eu sempre digo assim, que o fato de eu discordar da palavra, o fato de eu discordar desta palavra, não anula o que está escrito nela. E está escrito aqui que nós não devemos adorar os ídolos. E você pode ir na sua Bíblia, qualquer Bíblia. Salmos 115. E fala sobre a questão de não adorarmos os ídolos. Porque quando nós adoramos os ídolos, todas as nações que fizeram isso estão pagando um preço muito alto por desobedecer esta palavra. Porque se Deus dá um mandamento que nós não devemos fazê-lo e nós fazemos, nós estamos em espírito de desobediência. E as nações têm pagado um preço por desobedecerem por questão de religiosidade. Porque eu fui ensinada, mas foi ensinada errado. Porque esta palavra, ela não erra. Esta palavra, ela sempre foi a mesma e sempre será eternamente, até terminar aqui a nossa jornada na terra. A palavra de Deus não mudará. E o fato de você não concordar com ela não vai anular nada que está escrito aqui. Então, quando as nações adoravam os deuses, os ídolos, as nações traziam maldições para a sua própria terra. Que tipos de maldições eram trazidas quando as pessoas adoravam os ídolos? Doenças, pragas, várias coisas que estão acontecendo hoje, terremotos, guerras, fomes, e a gente está dizendo, é Deus que está fazendo. Não. As pessoas e o mundo estão pagando o preço porque estão em desobediência. E a pior coisa que uma nação pode fazer é adorar os ídolos, porque a Bíblia diz que isso provoca a ira de Deus sobre as nações. E eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas não fazem por maldade, porque foram ensinadas, porque o meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou, a minha avózinha me ensinou, mas a palavra de Deus não quer saber quem lhe ensinou. Deus quer saber se você leu aqui, na palavra dele, no Salmo 115, e se você realmente está vivendo os ensinamentos desta palavra. Então Deus, ele pedirá conta para você, se você fez, se você leu, se você procurou encontrar a verdade. E sabe o que a palavra de Deus diz mais ainda? Que o meu povo perece. Sabe por quê? Por falta de conhecimento desta palavra. Porque se você não conhece, você vai fazer o que seu pai e a sua mãe faziam, e isso vai se tornar uma coisa comum, uma coisa hereditária, uma coisa de família. E eu já disse aqui que
a questão de seguir as ordens de Deus não é uma questão hereditária, não é uma questão de por que eu fui ensinada, não. É porque eu li esta palavra e entendi o que ela quer dizer para mim. Então, se a palavra do Senhor diz que eu não devo adorar os ídolos, ela está sendo bem clara. Eles têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm nariz, mas não cheiram. E têm pés, mas não andam. E a palavra do Senhor ainda traz outro complemento que diz assim: o único é único. Vou continuar falando isso aqui. Digno de adoração é o Criador. Nenhuma criatura tem aqui na palavra de Deus autoridade para ser adorada. Nem mesmo a mãe de Jesus. A mãe de Jesus é Maria, é uma mulher que foi escolhida por Deus, por ser uma serva de Deus, por ser uma mulher que Deus olhou do céu e viu nela as condições de ser chamada, a mãe de Deus. Mas a Maria não pode ser adorada, porque ela não é criador, ela é criatura. Nenhuma, diz a Bíblia, nenhuma criatura pode ser adorada, apenas o Criador. E nós temos quantos adoradores? Quanto adorador, Criador na Bíblia, aliás? Só o Criador. Só tem um Deus. Então nós não podemos adorar. E a maior dificuldade das pessoas em entender essa questão dos ídolos é que quando a Bíblia diz aqui, olha, no versículo 8, preste bem atenção, tornam-se. Olha bem como isso é muito grave. Eu gosto de exagerar, é gravíssimo. O versículo 8 do Salmo 115 diz assim: tornam-se semelhantes a ele os que fazem, a pessoa que fez aquele ídolo, e todos os que nele confiam. Então, todos que confiam nesse ídolo vão se tornar semelhante a ele. Como? As pessoas espiritualmente vão ter boca, mas não vão falar. Vão ter nariz, mas não vão ter cheiro. Vão ter olhos, mas não vão ter visão nas coisas espirituais. Vão ter ouvidos, mas não vão ouvir as coisas espirituais. Sabe por quê? Porque a adoração dos ídolos faz você ficar cego espiritualmente. A adoração aos ídolos faz você ficar surdo para as coisas de Deus espiritualmente. A adoração a ídolos faz você não apalpar, não sentir as coisas de Deus. A adoração a ídolos faz você não andar espiritualmente. Ou seja, você fica parado espiritualmente, completamente parado. Você não vai nem para frente nem para trás. Então, a maioria das nações está assim. Por quê? Por causa da adoração aos ídolos. As nações estão cegas espiritualmente, não conseguem entender a palavra de Deus. Leem, mas estão cegas espiritualmente, não conseguem discernir. Elas ouvem a palavra de Deus, mas não conseguem entender, porque elas, como diz aqui o versículo 8, elas estão semelhantes àquele ídolo. Tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram. Sabia que a palavra de Deus diz que aquele que faz as coisas de Deus, que é um cristão verdadeiro, ele tem o cheiro de Cristo? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o perfume de Cristo. Então, se você se torna um ídolo por adorá-lo, você torna-se semelhante a ele, você não vai poder ser esse perfume que vai exalar a presença de Deus aonde você chega. Então, as nações estão sobre este pecado. E enquanto a nação brasileira e as demais nações não tirarem todos os ídolos e adorarem o único que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, que é o nosso Deus, Deus não vai retirar a maldição sobre a terra. Então a maldição está em você, não está em Deus. Então eu te peço em nome de Jesus, peça espírito de discernimento, ainda hoje para o Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo de Deus, mostra-me. Eu quero entender a tua palavra. E leia o Salmo 115 ainda hoje.
Se você não tem Bíblia, baixa uma Bíblia no teu celular, no teu telemóvel, como fala em Portugal, aqui na França fala portátil. Baixa uma Bíblia e abre no Salmo 115 e leia. Não é a Esté que está falando isso. O fato de você discordar do que eu estou dizendo não vai anular o que está escrito aqui no Salmo 115. Tem olhos, mas não falam. Tem olhos, mas não veem, desculpa. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. E tem pés, mas não andam. É assim que as nações estão. Então, para que esta maldição seja tirada das nações, isso tem que começar por você, por cada um de nós. Tire todos os ídolos da sua casa. Tire todos os ídolos do seu coração. Para que Deus possa olhar para a nação de Israel, para que Deus possa olhar para a nação brasileira, para que Deus possa olhar para todas as nações com seu olhar de misericórdia. Não adianta rezar, não adianta orar, não adianta chorar se você está desobediente à voz de Deus, se você está adorando aos ídolos. Eu já falei ontem que agora vai acontecer a festa mais grande do Brasil, que é aí em Belém do Pará. Eu não vou dizer o nome da festa porque vocês sabem. E ali o ídolo não fala, não tem mão, não tem boca e é criatura. A criatura não pode ser adorada em lugar nenhum na Bíblia. Só o Criador. E Criador só existe um, o único Deus santo, poderoso e que pode mudar a realidade do mundo inteiro. Basta só uma coisa para que nós venhamos fazer: obedecer, obediência. Se nós andarmos em obediência, o Senhor se agradará de nós, o Senhor vai olhar para a nossa terra e vai sarar as nações, vai trazer salvação, vai trazer saúde, vai trazer a cura. Então, que nós possamos estar atentos à voz do Senhor, através da sua palavra, porque Deus nos fala através da sua palavra. Esta palavra é autoridade para as nossas vidas. E se você não obedecer, o preço que a nação toda vai pagar não é por causa de Deus, é por causa de você. A culpa é sua por não estar em obediência a esta palavra. Então sejamos obedientes à palavra do Senhor e não adoremos os ídolos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Porque perguntam as nações: aonde está o vosso Deus? E nós dizemos: o nosso Deus está nos céus e faz tudo quanto lhe agrada. Mas eles não. Eles têm os seus ídolos. E os ídolos não podem fazer nada, nem por mim e nem por você. Seja obediente à palavra do Senhor. Leia o Salmo 115. E que o Senhor nos abençoe. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.